O silêncio também ensina. Quem observa cresce. Então, no silêncio, porque você para de ouvir tantas opiniões e tantas palavras e começa a ouvir a você mesmo e as suas palavras de motivação e ânimo. Tem gente esperando motivação, você precisa de atitude. Fazer isso, eu vou tomar atitude para mudar tudo isso. A gente percebe que a gente, mesmo sem a motivação, a gente vai tendo essas atitudes de mudança. O medo fala alto, mas a decisão fala mais forte. Iniciar, fazer algo, o medo ele vai estar sempre falando e coisas ali para que a gente possa nos preparar, para que a gente possa nos fortalecer. E isso vai nos dando coragem para que a gente possa agir com mais firmeza, com mais clareza, para que a gente possa fazer as coisas que estão ali ao nosso alcance. A mente cansada faz a vida parecer impossível. A nossa mente às vezes está cansada de tanta negatividade, de escutar muitas coisas que é improvável, é impossível, e isso vai acabar fazendo com que a gente fique cansado de ouvir tantas coisas negativas e acaba deixando de acreditar naquilo que é possível acontecer. Então a gente vai focar naquilo que é possível sim acontecer na nossa vida. E quando a gente foca nisso, a gente percebe que até o impossível será possível na nossa vida. Muitas vezes a gente acha impossível, acha distante, mas quando a gente vai dando um passinho de cada vez, vai aprendendo algo, vai crescendo, enfrentando nosso medo, tendo a coragem de ter atitude, lutando, acreditando, você percebe que você vai alcançar o impossível. Sempre vai existir. Mas continuar parado também tem consequências. Muitas pessoas não perdem sonhos por falta de capacidade, mas por medo de tentar. Muitas vezes, o que falta não é talento, mas a vontade de arriscar para ver os sonhos acontecer. O medo é algo natural e ele sempre vai existir em alguma medida dentro de nós. Sentir medo diante do novo não é o problema. O verdadeiro perigo está em deixar que esse sentimento nos faça ficar parados, porque continuar no mesmo lugar também traz consequências. Esse assunto nos ensina que um entendimento muito profundo sobre a vida. Muitas pessoas não perdem os seus sonhos por falta de capacidade, mas simplesmente pelo medo de tentar. Às vezes, as pessoas têm todo o talento do mundo, mas a dúvida paralisa os seus passos. A grande lição que fica para nossas vidas é que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a decisão de caminhar, mesmo com ele. Quando a gente aceita que o erro faz parte do aprendizado e se dá a chance de tentar, a nossa mente se fortalece e o caminho ele começa a clarear. Não deixe que o receio de falhar seja maior do que a sua vontade de crescer. Dê o primeiro passo com o coração calmo, porque é no movimento que a vida se transforma e os sonhos começam a acontecer. Passa para todo mundo. A diferença é que alguns usam o tempo para crescer, enquanto outros apenas assistem a vida passar. O tempo voa, mas você é o piloto. Escolha evoluir em vez de apenas observar. Olha, o tempo ele passa igualzinho para todo mundo. Os minutos eles correm da mesma forma. O dia amanhece e a noite chega para cada um de nós. Mas existe uma grande diferença que muda tudo. É o que a gente decide fazer com o tempo que recebeu. Esse assunto nos ensina que a vida não é apenas para ser assistida da janela. Enquanto algumas pessoas usam o tempo para aprender algo novo, cuidar da mente, crescer, outras apenas deixam os anos correr, como se fossem espectadores da própria história. O entendimento que fica para a nossa vida é que é um alerta muito carinhoso. O tempo é o nosso bem mais precioso e ele não volta atrás. Cada novo amanhecer é uma oportunidade limpa de fazer diferente, de dar um passo em direção aos nossos objetivos, por menor que ele seja. Quando a gente compreende o valor do hoje, a vida lhe ganha sentido muito mais bonito. A gente para de adiar os nossos planos e passa a viver com mais atitude, aproveitando cada momento para evoluir, com o coração calmo e a mente focada no que realmente importa. Confiança. A confiança em si nasce quando você começa a cumprir as promessas que faz para si mesmo, porque todas as pequenas vitórias fortalecem a própria mente. Aprenda a celebrar seus acertos,
por menor que seja. Você já parou para pensar de onde nasceu a autoconfiança? Ela não surge do nada. A confiança em si mesmo nasce de verdade quando você começa a cumprir as promessas que faz para si mesmo. Toda vez que você planeja fazer algo simples, como acordar no horário, cuidar da sua saúde, organizar o seu dia e cumpre, você envia um recado para a sua mente que você é uma pessoa de palavra. Esse assunto nos ensina que a nossa mente se fortalece com as pequenas vitórias do dia a dia. Não precisa ser nada gigante. Cada pequena meta alcançada é um tijolo a mais na construção da nossa segurança. O entendimento que fica para nossas vidas, quando você para de se deixar para depois e passa a honrar os seus próprios compromissos, o medo ele diminui. Você passa a caminhar com o coração mais firme, sabendo que pode sim contar com você mesmo para o que deve. Não acontecem quando são deixados apenas na imaginação, porque sonhar é importante, mas agir é o que transforma sonhos em realidade. O sonho acende a ideia, mas a ação constrói a realidade. Sonhar inspira, mas realizar transforma. Sonhar é uma das coisas mais bonitas da vida, porque é o sonho que acende a nossa esperança. Mas existe um entendimento muito importante que a gente precisa carregar no coração. Os sonhos perdem a força e deixam de brotar quando fica guardado apenas na nossa imaginação. Esse assunto ele nos ensina que ter uma ideia bonita na nossa cabeça é só o primeiro passo. O que realmente transforma o sonho em realidade é a nossa capacidade de agir. É no movimento do dia a dia, que menor que ele seja, que dá a vida àquilo que a gente deseja. A lição que fica para nossas vidas é muito simples e direta. Em vez de esperar pelas condições perfeitas para começar, comece com o que você tem hoje. Dê um passo pequeno. Faça o seu melhor no agora. Porque é através da atitude que a sua mente se fortalece e o caminho ele começa a aparecer. Não deixe os seus planos guardados na gaveta. Tenha a coragem de tentar, de fazer acontecer e de cuidar do seu futuro com carinho. Afinal, a vida ela fica muito mais bonita quando a gente vê aquilo que a gente estava só no pensamento começa a florescer bem diante do nosso. Não é a ausência do medo, é decidir seguir em frente, mesmo quando o medo tenta fazer você parar. Porque a maioria das conquistas começa onde termina a zona de conforto. O medo não para quem decide avançar. Muita gente pensa que ter coragem significa não sentir medo, mas a verdade não é essa. O medo ele é natural e ele sempre vai aparecer quando a gente tentar algo novo. A verdadeira coragem é decidir seguir em frente, mesmo quando o medo tentar fazer você parar. A maioria das grandes conquistas da nossa vida começa exatamente onde termina a zona de conforto, aquele lugar onde tudo é seguro e conhecido, parece confortável, mas é o lugar onde as coisas não crescem. A grande lição que fica para nossas vidas é que a gente não pode deixar que uma dúvida paralise os nossos passos. Quando você toma a decisão de dar o primeiro passo, mesmo com o coração batendo mais forte, a sua mente ela se fortalece e o medo ele começa a perder a força. Vencer na vida não é sobre ser super-herói, é sobre ser persistente. Acalme a sua mente e confie na sua capacidade e siga em frente. O caminho ele se abre para quem tem coragem de tentar. Aprendizado. Até os erros podem trazer algo bom, porque cada experiência carrega uma lição para quem está disposto a aprender. Errar é aprender a fazer melhor. Tropeços viram lições valiosas. Todo erro traz um aprendizado. A vida ela fica muito mais leve quando a gente entende que até os nossos erros eles podem trazer algo bom. Ninguém gosta de falhar, mas a verdade é que o erro ele não é o fim da linha, é apenas uma curva no caminho. Esse assunto ele nos ensina que não existe experiência perdida. Cada situação que a gente vive, seja ela boa ou um pouco mais difícil, carrega uma lição valiosa para quem está com o coração aberto e disposto a aprender.
O erro ele só se torna problema se a gente decidir não olhar para ele com carinho e sabedoria. O entendimento que fica para nossas vidas é muito bonito. Errar faz parte do nosso crescimento. Quando a gente aceita isso, a nossa mente ela se acalma. A gente para de se cobrar tanto e passa a enxergar a vida como uma grande escola. Em vez de carregar a culpa pelo que não deu certo, leve com você apenas o aprendizado. É esse entendimento que clareia os nossos passos e nos amadurece, e nos dá a certeza de que hoje nós somos muito mais preparados e mais sábios do que era antes e ontem.